Brasília, eu vim contar pra vocês as leituras que eu fiz em março. Esse mês foi melhor em comparação aos outros, fazia tempo que eu não conseguia ler direito. Então eu li 4 livros e um conto e eu vou mostrar pra vocês na ordem que eu li. Eu contei pra vocês que eu recebi um pacote da Nathalie e eu fiz um post, então vou deixar aqui embaixo porque tem tudo, tem foto, tem descrevendo os livros, e daí veio uma pequena escola chamada Lace, que é uma coletânea de crônicas que os alunos dessa escola fizeram. São alunos de baixa renda, então alguns contos são bem tristes, mas a maioria deles é bonitinho e foram escritos por adolescentes. A ideia desse livro é muito bacana, então quem quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar o link do post que eu fiz sobre a autora aqui embaixo. É um livro super legal. Daí eu li A Teoria de Tudo. Eu fui viajar com meus pais e daí eu ganhei esse livro deles no dia que a gente foi na livraria. Fazia tempo que eu queria ler ele, mas eu não lembrava do que se tratava. E eu fiz resenha dele também, vou deixar o link também aqui embaixo. E é sobre uma menina que a melhor amiga dela morreu. E depois de um tempo as pessoas esperam que ela simplesmente supere isso e continue vivendo, mas ela não consegue. E é um livro muito engraçado, ao mesmo tempo que é triste. E todo começo de capítulo tem uns gráficos, umas tabelas, assim. É super legal, fiquei muito envolvida com esse livro e eu fiz resenha. Daí eu terminei de ler A Cidade dos Segredos. Eu peguei esse livro da Novo Conceito e fazia tempo que eu tava lendo ele, mas eu ficava parando pra ler outros porque eu não tava muito envolvida com a história. Mas no final valeu a pena terminar de ler porque eu gostei do desfecho da história. E não é um livro ruim, eu fiz resenha dele também e vou deixar o link aqui embaixo. Daí eu li, também da Nathalie, O Misterioso Significado do Dinheiro, que é um livro que eu não esperava nada, porque eu achava dinheiro, economia um assunto desinteressante, mas acabou me surpreendendo muito, eu adorei, devorei o livro, também fiz resenha no blog, e eu acho que ainda não foi postada, mas quando ela for postada eu atualizo esse post. Então, se você estiver assistindo, talvez tenha o link aqui embaixo. É um livro muito legal, ela conta as experiências dela e a conclusão que ela chega sobre a relação entre o dinheiro e a vida é muito interessante. Por último, eu li no Kindle, só que no meu Kindle não tem capa dos livros, então não vou nem mostrar. Mas eu li O Barril do Amontilhado, que é um conto do Edgar Allan Poe, que uma professora de literatura recomendou. É um conto bem curtinho, tem menos de 10 páginas, mas eu achei meio sem propósito. Não entendi direito, acho, porque é um cara que vai se vingar do outro e mata o outro, mas não entendi a história. E os passarinhos estão fazendo música de fundo no meu vídeo. Então, foi isso. Eu fiz leituras bem legais. Espero que em abril eu leia ainda mais. Espero que as leituras de vocês tenham sido boas. Contem pra gente nos comentários. Curtam nossa página no Facebook, sigam a gente no Twitter. Beijinho. Oi gente, aqui é a Cada TB e eu vim trazer pra vocês as minhas leituras do mês de março. Como vocês sabem, eu e a Nick, a gente tá participando do desafio literário e o tema desse mês era suspense. E aí eu li O Chamado do Cuco, do Robert Galbraith, que é um pseudônimo da J.K. Rowling. Eu gostei bastante desse livro, que conta a história que gira em torno da morte da modelo Lula Landry. O irmão dela não acredita que ela se suicidou, que é o que a polícia de Londres diz. Então ele contrata um detetive particular para estudar o caso. E esse detetive é o Strike. Ele tem uma personalidade bem legal. Ele era do exército e aí ele saiu quando ele sofreu um acidente e perdeu uma parte da perna direita. E aí você começa a investigação em relação às percepções que o Strike tem. E ele tem uma personalidade muito forte, os problemas pessoais dele. Então, assim, eu gostei demais desse livro. Foi um suspense bem montado e o final surpreendente. Vale a pena a leitura e deve sair resenha no blog em breve. Depois eu li Quem é Você, Alaska, do John Green. Esse livro se equiparou a Culpa das Estrelas pra mim. Foi, sem dúvida, assim, uma das minhas melhores leituras esse ano. Conta a história do Miles, um garoto que resolve ir para o internato em busca de um grande talvez, algo que mude a vida dele.
Ele tem 16 anos e quer alguma coisa que mude a vida dele. E ele tenta criar, não ser o nerd, não ser... quer tirar os estereótipos que ele tinha na outra escola. E aí ele tem um colega de quarto muito legal, que é o Chip, mais conhecido como Coronel. E ele vira amigo da Alaska também, que é uma menina muito, muito diferente, que já passou por muita coisa. Então é um livro muito legal. Começa numa contagem regressiva até certo dia e acontecem algumas coisas nesse dia. E você tem o depois, como os personagens estão depois do que acontece. Não posso falar, senão é um mega spoiler. Mas é um livro muito bom. O Django caprichou, você tem personagens muito legais aqui. O Miles eu não gostei muito, mas a Alaska, ela é uma personagem incrível que vale a leitura. E depois, o último livro que eu li esse mês, não li muitos livros, foi Amigas para Sempre, da Christine Hanna. Eu não tinha lido nada da autora e eu não conhecia ela. Aí eu comecei por esse livro e ela entrou pro meu hall de favoritas. Ela escreve muito bem, e aqui você tem a história da Tully e da Kate. Elas se conheceram nos anos 70 e têm personalidades muito distintas, mas elas viram melhores amigas. E aqui você tem uma história sobre a vida, sobre a adolescência, as dificuldades da adolescência, a vida adulta, na universidade, e depois quando elas começam a traçar caminhos diferentes, e mesmo assim a amizade sobrepõe tudo isso. Elas passam por maus bocados, mesmo quando adultas e em cada uma com a sua vida. E é um livro incrível, tem um final maravilhoso e tem continuação, que é Por Toda a Eternidade, que é o livro que eu tô lendo agora. Mas se você pretende ler Amigas para Sempre, não leia nem a sinopse de Por Toda a Eternidade, que tem um mega spoiler lá. Só que eu recomendo a leitura desse livro, assim, pra todo mundo. É um livro incrível, incrível. Você conhece aqui personagens memoráveis, que são, assim, a Kate é uma personagem que eu não vou esquecer, e a Tully também. Com as suas diversidades, elas formam uma amizade muito bonita. Então é um livro que vale a pena ser lido. E eu espero fazer uma resenha bem legal pra vocês no blog. E é isso, contem pra gente que vocês têm lido e até o próximo vídeo. Tchau! Oi gente, tudo bem? As minhas leituras de março foram muito poucas, então esse vídeo vai ficar bem curtinho. E um fato estranho foi que eu li apenas 2 livros no mês de março. E um eu li em muito pouco tempo, tipo 2 dias, e o outro eu demorei o resto do mês inteiro pra ler. Mas o livro que eu li em poucos dias eu não gostei tanto assim, e o livro que eu demorei pra ler eu adorei. Então não sei explicar a lógica da minha leitura. Mas acontece que no começo de março eu tava bem mais folgada de tempo, era carnaval, então eu consegui ler A Lua de Mel, da Sophie Kinsella, bem rapidinho. E ainda que seja um livro da Sophie, que eu considero muito gostoso e divertido de ler, esse aqui não me agradou tanto, porque a história são 2 irmãs, que uma resolve se casar, assim, meio de repente, e a outra tá passando por um divórcio complicado, então elas estão em situações opostas, assim, mas estranhas, e delas, a que tá se divorciando resolve impedir que a outra cometa o mesmo erro que ela, que foi se casar. E daí tem uma confusão enorme, assim, mas eu não senti nesse livro toda a química que tem normalmente nos livros da Sophie Kinsella. Então eu acho que isso foi um dos principais pontos, assim, para eu não ter acreditado tanto nesse livro, na história que ele queria contar. Então, ainda que seja uma leitura muito engraçada, porque é Sophie Kinsella, não foi o melhor livro que eu já li dela. Tem resenha no blog e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem ver. Aí, no resto do mês inteiro, eu passei lendo o livro O Chamado do Cuco, do Robert Galbraith, que na verdade é o pseudônimo da J.K. Rowling. E foi um livro muito bom, assim. Ele é realmente um livro da J.K., não teve como... eu só li Harry Potter dela, porque também foi o único livro que ela lançou. Mas eu sou apaixonada e finalmente li alguma coisa dela de novo pela primeira vez, porque eu ainda não li Morte Súbita. Foi muito bom. Eu adoro a narrativa dela, eu tinha esquecido como era ler isso pela primeira vez, e foi muito bom, muito gostoso. E ela constrói muito bem os fatos durante a história inteira pra ligar uma coisa que ela vai mostrar nas caras no final, mas faz todo sentido com alguma coisa que ela construiu lá no começo. Já que esse aqui é um livro policial, né, que gira em torno de desvendar a verdade no suicídio da Lula Landry, né, que é uma modelo. A Ká comentou mais sobre a história desse livro aqui no vídeo dela.
Mas foi um livro que eu gostei muito. Eu não sei porque eu demorei tanto tempo pra ler. Eu acho que é porque eu tava muito enrolada mesmo. E eu não tinha tempo pra ler, não tinha tempo pra fazer nada. Tanto que saiu muito pouco post meu esse mês aqui no blog, porque realmente não tava dando conta de fazer nada. Mas eu consegui terminar de ler esse livro. Eu li ele pro desafio literário. Então, foi uma leitura muito boa, muito válida. Eu descobri que ele é uma série, então eu tô muito ansiosa pros próximos volumes que vão sair. É isso aí, gente. Espero que no mês de abril eu consiga ler muitos livros, porque realmente esse mês foi um pouco decepcionante em quantidade pra mim. Apesar que O Chamado do Cuco, que foi o livro que eu li pro desafio literário, valeu totalmente a pena. É isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui do blog. Nos curtam nas redes sociais e nos acompanhem sempre no blog. Um beijo, até o próximo mês. Tchau!